Primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí ao mais um webcast do Virtual Pass. Hoje quem vai conduzir aí a apresentação é o André. O André já vem fazendo alguns trabalhos na comunidade, então hoje ele teve a oportunidade aí de estar fazendo um webcast com a gente. Ele vai falar um pouquinho então sobre SQL de Águia, acredito que tenha muita gente com interesse nesse assunto. Bom, eu vou passar agora a palavra para o André. E André, seja bem-vindo e faça um bom evento. Legal. Obrigado, Fressa. Boa noite aí a todos, né? Obrigado aí pela presença. Então, eu espero que vocês gostem aí desse webcast, né? Onde eu vou estar falando um pouquinho do SQL de Águia, né? Especificamente aí de como você monitora aí o seu SQL Server utilizando o SQL de Águia, né? Alguns devem conhecer, outros talvez nunca tenham ouvido falar, né? Então, espero que vocês gostem aí. E vamos lá. Bom, primeiramente, falando aí sobre mim, né, um pouquinho. Eu sou DBA SQL Server no Banco Bradesco, né? Eu estou lá já há uns 4 anos. Eu tenho algumas certificações Microsoft. No meu dia a dia, eu estou fortemente relacionado a questões que envolvem problemas mesmo, suporte, né? Performance do ambiente, né? Como o Fressa falou, eu participo aí da comunidade, eu tenho o meu blog pessoal, eu estou sempre aí nos fóruns da Microsoft, né? Tentando ajudar. E já fui em alguns eventos aí, como por exemplo o SQL Saturday, né, que teve lá no Rio de Janeiro, eu estive lá. Enfim, essa é a forma aí que eu contribuo aí com a comunidade, né? Bom, pessoal, quais são os objetivos desse webcast de hoje, né? Onde nós vamos estar falando aí sobre o SQL de Águia. Nós vamos entender primeiro a origem do SQL de Águia, né? O que o SQL de Águia é capaz de coletar do seu ambiente com o SQL Server, como o SQL de Águia funciona, quais as ferramentas que você pode utilizar para te ajudar a configurar o SQL de Águia, quais as ferramentas que você pode usar para te ajudar a analisar os dados que o SQL de Águia vai gerar do seu ambiente, né? Quais são os benefícios que você vai ter se você utilizar o SQL de Águia e, claro, né, quais são os cuidados que você tem que tomar para utilizar o SQL de Águia. E, para fechar, eu vou fazer uma demonstração, né, o SQL de Águia rodando aí na prática. E é isso aí. Então, pessoal, quais são as origens do SQL de Águia? Bom, se a gente voltar um pouquinho no tempo, né, na época do SQL 7.0, do 2000, né, lá que surgiu o SQL de Águia, né, e ele tinha a capacidade de coletar apenas algumas informações, né. Basicamente, quando você rodava ele nestas versões, 2 arquivos eram gerados, né. Ele gerava um TXT, que continha informações do Windows e do SQL Server, da instância, né, e gerava um arquivo do TRC, né, um trace do profiler, contendo as últimas 100 queries e exceptions, né, registradas pelo SQL Server. Esse trace era gerado somente se um outro item estivesse ativo lá, né. Então, aqui tem uma foto, um print screen, né, na verdade, de um SQL 7.0, quando você rodava o diag, né. Vocês podem notar aí que ele coletou ali o error log, né. Ali tem um aviso, ó, falando não foi possível pegar as 100 queries justamente porque aquele item que eu comentei não estava ativo. E aí ele pega outras informações, né. Com a chegada do SQL 2005, né, e aí do 2005 para cá, o SQL de Águia, ele melhorou, né, ele ficou mais robusto, né. O que acontece, né, lá quando você abrir um chamado para SQL 7.0 2000, né, naquela época, né, no passado, eles enviavam uma ferramenta chamada PSS de Águia, né, para você rodar no seu ambiente aí, claro, dependendo de qual era o seu problema, né. O pessoal, os engenheiros do suporte remoto da Microsoft enviavam uma ferramenta que chamava PSS de Águia, né. O nome é parecido, só que são ferramentas distintas, né.
Essa ferramenta, o que que ela fazia, o PSS-DIAG? Além dela coletar a saída, né, do SQL-DIAG, ela coletava também os logs de performance do Windows, né, o famoso perfmon, né, coletava outras coisas do ambiente e juntava com as coisas do SQL-DIAG, né. Depois de um tempo, né, a Microsoft tornou essa ferramenta pública, né, ela disponibilizou isso publicamente, né, e aí quando chegou no SQL 2005, o SQL-DIAG acabou evoluindo e ele passou a herdar as funções do PSS-DIAG, né? Então foi aí que ele se tornou mais robusto, né? Foi a partir do SQL 2005. Então, o que o SQL-DIAG, pessoal, é capaz de coletar segundo a documentação oficial, né? Ele coleta, então, como eu já disse, os logs de desempenho do Windows, né? Seria o perfmon. Ele coleta o Event Viewer do Windows, né? Application, System, Security. Ele coleta traces, se você ativar, ele vai coletar traces lá, computadores do Profiler. Ele consegue coletar informações de bloqueios utilizando as DMOs, né? Então ele tem algumas queries, existem scripts prontos disponíveis aí na internet, eu vou mostrar depois, né? Que contém queries contra as DMOs aí, que vão te trazer informações sobre bloqueios, não só bloqueios, né? Mas wait types, stop queries, enfim, uma série de coisas legais aí. E coleta, né, continua coletando informações de configuração no geral aí da instância do SQL Server, né? Então, como que o SQL-DIAG funciona? Bom, pessoal, assim como a replicação no SQL Server, né, a gente sabe que externamente, quando você cria lá uma replicação e coloca ela no ar, ela utiliza um executável que está por fora do SQL Server, né? Com o SQL-DIAG não é diferente, tá? Ele é uma ferramenta externa ao SQL Server e ele contém um executável chamado sqldiag.ez, né? Então, esse executável, ele é responsável aí por orquestrar, né, a coleta de informações, né, da sua instância e gerar os arquivos aí depois para você analisar, né, o que ele coletou. A localização desse executável, ela vai variar de acordo com a versão do SQL Server. Eu fiz aqui uma pequena relação para vocês verem, né? Só do 2005 em diante, né? Então, esse daí, se você tem uma instalação default do SQL Server, dentro dessa pastinha aí você vai encontrar o executável do DIAG, né? E você tem duas formas de executar o SQL DIAG. Ou você executa ele diretamente, via prompt de comando, né? Ou você roda ele como um serviço no Windows. Dá para você registrar ele no Windows e rodar ele como um serviço. Continuando a falar de como ele funciona, quando você roda o DIAG pela primeira vez, né, quando você coloca ele para rodar, a primeira coisa que ele vai fazer um parser em um arquivo XML, ele vai fazer uma leitura em um arquivo XML, né, e vai ser com esse arquivo XML que ele vai saber em qual instância ele vai se conectar e quais os dados ele vai coletar, né? Se a gente dividir esse arquivo em 3 grandes blocos aí, né? Eu separei aqui, teremos o trace, né? O bloco do trace, se o DIAG vai ou não coletar eventos do Profiler, quais eventos ele vai coletar. Teremos o bloco aí do perfmon, né? Se ele vai coletar coisas do perfmon e quais os contadores, tudo isso você customiza. E o terceiro bloco seriam custom tasks, né? Seria nesse bloco que iriam, por exemplo, scripts, a execução de batches, né? Tudo você colocaria nesse terceiro bloco aí. Quando você roda o SQL-DIAG, é possível que você passe alguns parâmetros. Na documentação tem uma série de parâmetros. Eu separei aqui os que eu acredito serem os mais importantes para a galera ficar sabendo aí se decidirem, né, utilizar o SQL-DIAG. Então, o primeiro parâmetro que eu separei é o /A. Né? O que acontece? O /A ele vai definir o nome do seu SQL-DIAG. Né? Seria o nome da instância, não do SQL Server, o nome do SQL-DIAG mesmo. Né? Ele não tem nenhuma relação com a instância do SQL Server. Então, se o SQL Server pode chamar 2014, né, a instância, você pode rodar um SQL-DIAG 2012, ele vai coletar numa boa.
Você só está dando um nome para ele na hora de executar, né? E se você decidir registrar o SQL como um serviço, ao invés de rodar ele diretamente, ele vai ter esse nome que você vai passar com o parâmetro /A, né? Vai ser diag dólar e o nome que você passou no /A. Opa. O próximo parâmetro que eu separei é o /I, né? Esse parâmetro aqui é muito importante. Por quê? Porque com esse parâmetro que você vai indicar qual arquivo XML que ele vai ler, né? Para fazer aquele parser das informações. Então, com esse parâmetro, você vai indicar o diretório, né? O diag ir lá e ler o XML. Próximo parâmetro, /O. Esse parâmetro também é importante porque é o diretório de saída dos dados, né? Aonde os dados que o diag está coletando vão ser depositados, né? Então você utiliza aí o /O, tá? O próximo parâmetro, /P. Esse parâmetro serve para indicar as demais coisas que o SQL diag vai utilizar na sua execução. Entraria ali no bloco das custom tasks, né? Então, por exemplo, os scripts, né? Qual diretório que estão os scripts? Eu costumo deixar os scripts junto com o XML, né? Acho que fica até mais fácil aí, não tem necessidade de ficar separando, na minha opinião, né? E o último parâmetro aí que eu considero importante é o /N. O que esse parâmetro faz? Esse parâmetro, ele define o que o SQL diag vai fazer, né, com as pastas onde estão os dados coletados. Se você passar o /N com o valor 1, ele vai sobrescrever o que já existe. E se você passar o valor 2, ele vai renomear aquela pasta que está lá coletando os dados com um número nela, vai colocar um número nela e vai criar uma nova. Ou seja, você não perde o que você já tinha coletado. Ele faz um versionamento das pastas. Bom, uma vez que o SQL diag está no ar, né, ele vai começar a gerar os arquivos na pasta lá que você definiu com o parâmetro /O. Né? Lá dentro, você vai encontrar os arquivos BLG, né, do Perfimon, os arquivos trace, se você configurou, e alguns arquivos lá vão ter a extensão .out. Esses arquivos aí são os scripts, tá, pessoal? Quando você coloca um script dentro do diag, ele vai dar um nome lá para o arquivo de saída, é o nome do script .out. Né? E vai coletar outras coisas, né? Basicamente eu separei os 3 principais também. Né? Além disso, o SQL diag, assim como o SQL Server, e tudo no Windows, né, possui um log próprio, tá? Para você ter uma noção do que acontece se a execução do diag não dá certo. Né? Esse log ele fica no mesmo diretório que o DBA definiu como output, também lá dentro do /O, né? E ele se chama console.txt. Né? Lá dentro você encontra os erros aí do diag. Bom, aqui também é muito importante quais as permissões, né, para executar o SQL diag. Por padrão, pessoal, ele tenta se conectar na instância do SQL via Windows Authentication, né? Mas também é possível se conectar utilizando um usuário do SQL Server. Claro, se você rodar diretamente, né? Independente do tipo de usuário que você escolher utilizar, dentro do SQL Server, ele deve ser um sysadmin, né? E se você optar pelo SQL diag rodando como um serviço, no Windows ele deve ser membro dos administradores, tá? Deve ser um admin. Eu não sei se isso vai mudar no futuro, né? Mas é o que hoje predomina aí. O que tem na documentação para você, de repente, não é todo mundo que quer ir lá e dar um sysadmin, né, para o usuário, tem um parâmetro que é o /G, tá? Esse parâmetro eu particularmente não utilizo, só que eu fiz uns testes com ele para entender um pouquinho e falar para vocês. Basicamente, o /G ele ignora a verificação de permissão do usuário que você passou para o diag. Então, ele ignora essa parte de verificar se o usuário é um sysadmin ou não e simplesmente tenta rodar os scripts dentro do SQL Server. O que pode acontecer com isso? Você pode começar a tomar erros dentro dos seus scripts, né? Então, eu fiz esse teste
E aí, claro que se o usuário não tem uma permissão mínima, seus scripts vão sair em branco com erro lá, né? Mas existe esse parâmetro aí, né, para quem quiser utilizar, né? Ó, aqui, ó, eu até separei um erro, né? Quando o usuário que você usou não é sysadmin e quando você também não usou barra G, né? Você simplesmente rodou lá o SQLDAG, tentou rodar ele, ó, repara ali no final, o usuário André não é um membro da role sysadmin na instância, né? Então esse é um erro que você pode tomar quando o usuário lá não é sysadmin no SQL Server, o usuário que está rodando o DIAG. Outra coisa, pessoal, o SQL DIAG, ele não tem nenhuma conexão especial com o SQL Server. Ele vai utilizar threads de usuário lá dentro do SQL Server. Ele não é, por exemplo, que nem o DAC, né? O DAC que você entra lá por uma porta diferente, cai para dentro do SQL Server com uma conexão especial. Não, o SQL DIAG não tem isso. Então é como se fosse um usuário rodando queries lá dentro do SQL Server, né? Não tem mágica, digamos assim. Bom, o SQLDAG, pessoal, para configurar na mão pode dar um pouquinho de trabalho, né? Você ficar mexendo no XML na mão ali, é um arquivo um pouquinho grande, né? Você rodar o DIAG, ele gera um XML já, e é um arquivo meio chato de ficar mexendo, né? Então, tem algumas ferramentas que podem te ajudar a configurar o SQLDAG, né? Eu separei algumas aqui que eu já utilizei, umas eu uso até hoje, né? A primeira delas eu acho bem bacana, é o DIAG Manager, né? Essa ferramenta ela é gratuita, ela pode ser baixada lá no Codeplex e ela te permite configurar o arquivo XML que eu falei um pouco mais para trás na apresentação que o DIAG utiliza. Então com ela você consegue setar os parâmetros que vão dentro do XML que o DIAG vai fazer a leitura. A segunda ferramenta que eu separei é o SQLDIAG Configuration Tool. Ele é basicamente igual ao DIAG Manager, né? O objetivo dele é o mesmo. Ele também te permite a você configurar o XML que o SQLDIAG vai utilizar. E a terceira opção, na verdade, é um pacote pronto que já tem os XMLs e os scripts para o DIAG utilizar, né? Então alguém já foi lá, já fez fez os XMLs para as diferentes versões do SQL, montou os scripts também e disponibilizou isso também lá no Codeplex, né? Você consegue pegar. Particularmente é uma boa opção, tá, pessoal? Os scripts são todos trabalhados já para as versões, o XML também. Então você acaba nem usando as duas ferramentas ali no começo se você quiser ir direto para uma coisa que já está pronta aí, né? Claro, é bom sempre abrir o script, ver se está pegando tudo que você queria, abrir o XML, né? Ver se não tem mais nada que você gostaria de colocar, mas fica aí como uma opção também. Se você tem as ferramentas, né, para te ajudar a configurar o DIAG, você também tem ferramentas que podem te ajudar a processar os dados aí do SQL DIAG, né? Então, eu cito aqui como a primeira delas o famoso Performance Monitor. Esse, acredito que todos que trabalham nessa área como DBA conhecem, o Perfmon. O SQLDIAG vai gerar lá os arquivos BLG do Perfmon, né? E você carrega os mesmos para dentro do Perfmon e faz a sua análise normal aí, né? Se você tiver mais de um arquivo lá, BLG, o SQLDIAG pode gerar, né? Dependendo da carga aí da sua instância, acaba gerando mais de um arquivo BLG e aí você pode pegar esses BLGs e juntar todos eles em um só através daquele comando relog, né? Ele faz o merge dos arquivos. A segunda ferramenta, também lá do Codeplex, para quem quiser fazer o download, é o SQL Nexus. Essa ferramenta é gratuita e ela tem o poder de processar os BLGs que o DIAG gera, os arquivos do trace, do profiler, né? E os resultados dos scripts, né? Desde que você use um script que já foi feito para rodar com o Nexus, tá? Depois eu vou falar qual que é esse script. E ao término do processamento, né, quando o Nexus termina de processar esses dados, com alguns cliques,
você consegue informações detalhadas sobre os bloqueios, né, que aconteceram no seu SQL, por exemplo, consumo de CPU, quais foram os maiores wait types. Se você estiver rodando um 2008, ele já consegue te falar as top queries por logical reads, por CPU. É bem bacana essa ferramenta, principalmente para você apresentar, né? Ela gera uma informação bem legal aí. E claro, né, você ganha tempo utilizando ela, né? Você não fica olhando os arquivos na mão, né? A última ferramenta que eu separei, né, que ajuda também, seria o TextPad. O TextPad ele é um arquivo é um editor, né, de textos, de arquivos de textos grandes, né? Como se fosse um Notepad++, né? E eu gosto bastante do TextPad porque, além da velocidade dele de carregar os arquivos, para você navegar no arquivo, ele tem umas teclas, assim, uns atalhos bem interessantes, que você acaba pegando a informação mais rapidamente, né? Acaba sendo meio manual ainda, mas com a ajuda você tem uma ajuda boa aí do TextPad na hora de olhar os dados, tá? Bom, pessoal, quais são os benefícios que você pode ter se você optar aí por utilizar o SQL Diag no seu ambiente, né? Então eu vou listar as principais vantagens, tá, quando você decide utilizar ele. Primeiramente, que o SQL Diag é nativo, né? Você não precisa comprar ele à parte, né? Ele já vai vir junto lá com o SQL Server, dentro daquele diretório que eu mostrei para vocês no começo. Segundo lugar, você ganha em proatividade, né? Então, você imagina que você está acompanhando o ambiente por dias aí, através dos dados gerados pelo Diag, e aí você percebe que alguma coisa no ambiente não está indo bem, né? A performance desse ambiente está degradada, está com problema de processador, memória, o consumo está ruim. E aí o que acontece? Antes de você esperar essa bomba explodir, né, digamos assim, você vai lá e já se mexe para evitar um estresse maior, né? Então você ganha em proatividade utilizando o SQL Diag, né? Você monitorou o ambiente, já tratou uma coisa que poderia prejudicar o seu dia a dia, né, do trabalho. Terceiro, o baseline é basicamente ligado ao segundo, né? Então, se antes você não fazia ideia de como estava seu ambiente, você não tinha nada para falar assim, no mês tal consumiu mais CPU, né? Com o SQL Diag você consegue ter um baseline, né? Você faz aí pelo dia, pela semana, pelo mês, aí depende da forma que você configurar essa coleta e de como você vai guardar tudo isso que você está coletando, né? Mas é bem legal, você acaba tendo um baseline. E, quarto lugar, você não fica no escuro. O que é assim, acredito que muitos aqui, né, já devem ter passado por situações bem chatas, né? Aquelas perguntinhas de chefe, né? O cara chega em você e fala, deu um problema ontem, como que estava o SQL antes do problema? Como estava o SQL durante o problema e depois do problema? O SQL foi causador do problema ou ele foi vítima do que aconteceu? Sem o SQL Diag, provavelmente você vai ter o que para olhar? O error log, o event viewer, né? E se você tiver mais alguma monitoração no seu ambiente. Se você colocar o SQL Diag, você consegue ter essas informações, né? A história muda, né? Então, assim, você consegue falar, os processadores estavam legais, o SQL Server estava legal, estava respondendo e por aí vai, né? Então você consegue ter você não fica sem resposta, digamos assim, né? E aí o joinha para quem utilizar aí o SQL Diag. É claro, pessoal, que toda ferramenta tem aí os seus cuidados, né, para você utilizar. Eu separei aqui os principais pontos também de atenção que o DBA tem que ter quando ele pretende aí utilizar o SQL Diag no ambiente dele. Primeiro ponto aí, tentar sempre utilizar o executável, o .ez do Diag que corresponda à versão do seu SQL Server. Evita, por exemplo, usar o .ez de um SQL 2008 para coletar dados do SQL 2005. Né? Se você fizer isso, você pode ter alguns probleminhas aí. Né? Segundo, as permissões. Né? Como eu falei, né, se você está rodando o SQL Diag dentro do SQL Server, é bom que seja um usuário sysadmin
para você evitar erros com seus scripts, né? E para coleta de demais informações aí. E no Windows, se você está rodando ele como um serviço, né, ele tem que ser membro do grupo admin, né? Terceiro lugar, espaço em disco. Tem que tomar muito cuidado com a pasta onde o SQL-Diag está depositando os dados que ele está coletando. Não seria legal alguém chegar em você está lá no seu trabalho, né, como DBA, e alguém chega em você e fala assim, ó, tem um servidor que o espaço está estourado, e aí você entra no servidor e descobre que foi o SQL-Diag que estourou o espaço de uma unidade, né? Pior ainda, pessoal, se for uma unidade que tem arquivos do SQL Server, né? O que eu costumo fazer é unidades separadas só para o SQL-Diag, né? Eu sei que não é todo mundo que vai ter como fazer isso, mas se puder, é bom. E aí você, mesmo que a unidade estoure, só o SQL-Diag sai prejudicado na história, né? Você não prejudica outras coisas, outras aplicações, não prejudica o SQL Server, por exemplo, como eu falei. Então, assim, o que dá para fazer aí, né? Monitorar mesmo a pasta que tem esses arquivos, né? E dá para você pensar em algum tipo de expurgo também, né? Automático, né? Imagino, assim, eu falei que tem um parâmetro /n, mas o /n com valor 1, ele vai ficar sobrescrevendo. Então você não vai ter aquele baseline, você não vai ter os dados passados. Então não chega a ser muito interessante. Interessante é você ter pelo menos uns dias aí, né? Até uma semaninha, um mês, né? Aí cada um decide. Mas dá para você, por exemplo, colocar batches dentro do SQL-Diag que fazem esse expurgo das pastas. Na internet tem uma série de batches, né, que fazem a deleção dos arquivos em diretórios. E aí dá para você pôr essas batches no SQL-Diag. Outro ponto de atenção, não configure o SQL-Diag se o seu ambiente já está com problemas sérios de performance, né? O que é isso aí, pessoal? Você imagina que você tem um ambiente que já está com a performance baleada, né? E aí você vai lá e fala, não, vou colocar o SQL-Diag, né, coletando profiler, coletando tudo, porque eu quero rodar o Diag, quero saber. Tomar cuidado, tá, pessoal? Por mais razoável que seja o Diag que você vai coletar, você escolhe rodar um Diag lá que não vai pegar trace, não vai pegar nada. Assim, ó, é melhor você estabilizar o seu ambiente, né, e depois colocar o SQL-Diag, né? Primeiro deixa o ambiente redondo e depois coloca o SQL-Diag para você não ter um problema maior, né? Você pode até acabar prejudicando o ambiente, né? O SQL-Diag não é um recurso, pessoal, cluster aware, né? Ou seja, ele roda normal em instâncias cluster do SQL Server, só que ele não possui nenhum recurso adicional para operar como um serviço em cluster, né? Então, assim, você teria que, para usar o SQL-Diag em cluster, né, se você quisesse colocar ele lá como um serviço dentro do cluster, do gerenciador do cluster, você teria que partir para coisas como generic service, aí você teria que tomar cuidado no stop start do Diag, teria que fazer algumas amarrações que não são nativas, né? Ele não suporta isso, né? Mas então seriam manobras aí que não são, né, muito indicadas, né? Você pode ter alguns problemas, algumas complicações. Então, ele não é um cluster aware. Também não sei se no futuro isso vai mudar, né? Mas hoje ele não é uma aplicação cluster aware, né? Uma ferramenta cluster aware. E para finalizar aqui, os cuidados do SQL-Diag, não venda o SQL-Diag como a solução de todos os seus problemas, né? Qual que é o intuito, pessoal, do SQL-Diag? O SQL-Diag, ele tem um intuito, pessoal, de monitorar o seu ambiente, né? O SQL-Diag não é invencível. Então, assim, lembra que eu falei, né? O SQL-Diag utiliza, por exemplo, vou dar um exemplo, utiliza queries de usuário, queries comuns para rodar os scripts, né? Imagina que você tem um problema aí que até as queries do SQL-Diag começam a ser afetadas. Você vai ter os dados depois para olhar? Você não vai, tá? Então, assim, você vendeu uma coisa, o SQL-Diag acabou sendo prejudicado junto e depois você vai ficar sem o que falar, né? Você falou que era o seu salvador e acabou, né,
tomando uma invertida. Então, assim, não é legal, né? O intuito dele é monitorar, né? E, como eu coloquei aí na apresentação, ele não é invencível, né? Então tem que tomar cuidado, é bom nunca usar esse discurso aí, falando que ele é o solucionador de todos os problemas do ambiente. E agora vamos para a nossa demonstração. Eu vou minimizar aqui o PPT. Jogar o monitor aqui. Legal, tá todo mundo vendo aqui minha tela aqui? Fressa pode ver isso aí com o pessoal, que acho que eu não consigo, né, ver o chat. Pessoal, todo mundo tá vendo a tela aqui? Sim. Ah, beleza. Então vou começar aqui o demo. Bom, primeiro eu vou começar pelas ferramentas, né? Como eu falei, o SQL Diag, como ele utiliza um XML, praticamente o coração dele aí é esse XML, então eu vou mostrar aquelas ferramentas que eu falei que ajudam a configurar o SQL Diag. A primeira ferramenta seria o SQL Diag Configuration Tool. Deixa eu abrir ele aqui. Olha só, pessoal. Estão vendo aqui, ó, que no SQL Diag Configuration Tool, né, logo que você abre ele, ele pede para você selecionar a versão do SQL Server, né? Aqui ele vai até o 2008 R2, né? Eu vou trabalhar com essa só para exemplo. Então escolho aqui a versão do SQL Server 2008 R2. A forma de autenticação, e aqui na autenticação você também tem que dar qual é o nome da instância, né? Qual é o nome do computador, o nome da instância, né? Então, qual é o nome aqui do meu computador da minha instância? Forma de autenticação, como eu falei, os dois tipos. Eu vou deixar o padrão, Windows Authentication. Nessa terceira parte, seriam a coleta do EventViewer. Lembra que eu falei, o EventViewer? Então você tem aqui Application, Security, o System, né? E você pode escolher se você quer que o SQL Diag colete o EventViewer somente quando ele iniciar, somente quando ele parar, ou os dois, né? Você tem essa opção, seria o Startup aqui ou Shutdown. Eu vou deixar isso aqui desabilitado. Aqui seria para você configurar o SQL Diag, a moda antiga, né? O SQL Diag lá da época do 7.0 e do 2000. Você tem a opção de deixar ele ativo, para ele pegar aquelas informações básicas da instância. Eu vou deixar desativado, porque isso aqui acaba sendo coletado também de outra forma, né? Aqui ele te dá a opção de habilitar o trace, né? Coletar eventos do profiler. E aí, como eu falei, ó, você consegue configurar quais eventos do profiler que você quer coletar, né? Você consegue configurar de quanto em quanto, qual o tamanho, né, que os arquivos vão crescer, quantos arquivos vão ser gerados, tá? Eu vou deixar o profiler desabilitado também. Ó, o Perfimon, este eu vou deixar habilitado. Aqui você define os contadores do Perfimon que você gostaria de coletar da sua instância do SQL Server, do Windows, né? Qual o tamanho dos arquivos, quantos arquivos, o intervalo. E esse eu vou deixar ativo, tá? Aí você tem aqui Producers. Isso aqui não vai influenciar, tá? Mas também seriam configurações lá no XML. E você tem aqui os Analyzers também, não influencia. Também vou deixar aqui desativado. Eu vou dar um save aqui. Ó, reparem que ele gerou aqui meu XML. Vou aqui na área de trabalho. Vou salvar. Salvou com sucesso. Ó. Vocês podem ver aqui, ó, nosso arquivo XML. Vou dar um edit nele, ó, vou abrir ele aqui.
Olha lá, pessoal, o que a gente configurou. Logo de cara aqui, ó, você tem uma chave machine name, que seria o nome do seu servidor, né? Vocês lembram lá que na coleta do Event Viewer eu deixei ele em false, né? Vocês estão vendo aqui, ó, Event Log Collector, Enable, tá false, né? Eu não estou coletando coisas do Event Viewer. Se eu navegar um pouquinho mais para baixo, procurando aqui, ó, pela chave Instance Name, olha só. Aqui, ó, tem o nome, tá, da minha instância do SQL Server. Tem aqui logo ao lado a forma de autenticação, tá vendo? Ó? Windows Authentication, True. Se eu tivesse escolhido SQL Authentication, essa chave automaticamente passaria para false e eu teria o nome do usuário aqui dentro, nessa outra chave. E aí quando você rodasse o SQL Diag diretamente, ele te pediria o password, né? Seria parecido com o SQL CMD. E aqui eu tenho a versão, tá? Do arquivo XML, né? Para qual SQL Server foi configurado aqui, 1050 no caso, 2008 R2, né? Um pouquinho mais para baixo, aqui o SQL Diag é a moda antiga, vocês lembram que eu deixei em false, né? Ó, Profiler, vocês lembram, também deixei em false, mas estaria aqui, ó, o Profiler, a coleta do Profiler, ela está configurada nessa linha, e logo embaixo, ó, tem os eventos, ó, do Profiler. É uma série de eventos, né? O Perfmon, ele acaba ficando aqui em cima, ó. Ó, Perfmon, lembram que eu deixei ele true, né? Ele estava ativo, eu deixei ele ativo, olha ele aqui, ó. Enable true. E aí eu tenho os contadores, ou seja, todos esses contadores vão ser automaticamente coletados quando você colocar o SQL Diag para rodar. Então, pessoal, isso aqui é a alma do Diag. Esse XML é muito importante, tá? Ele é a alma do SQL Diag. Deixa eu ver aqui se tem, ó, aqui. Lembram das custom tasks que eu comentei, né? Que seria aquele terceiro bloco, onde iam demais coletas, batches, né, scripts. Então aqui, ó, ele criou aqui também, ó. Ele vai coletar, nesse caso aqui seria o MS Info, né? Ó, tá vendo? Ele tem o tipo, enfim. Aqui seria aquele terceiro bloco que eu comentei das custom tasks. Legal, pessoal? Esse foi o SQL Diag Configuration Tool. Basicamente é o que ele te ajuda aí na configuração do utilitário, né? Ele gera esse XML para vocês. Vou apagar esse aqui. Eu vou para a segunda ferramenta. É muito parecido com a SQL Diag Configuration Tool, só que particularmente é mais interessante. Eu vou falar o porquê. Ó, logo na abertura dela aqui, vocês podem ver que tem as abas para as versões do SQL Server. Nessa versão aqui é a mais nova, então a aba aqui do 7.0 2000 ele já não suporta mais, né? Também vai até o 2008, só que quando você vai salvar o arquivo XML, ele pergunta se é o R2 ou não, né? Então seria aqui um 2008 válido para os dois já. Aqui na esquerda tem até o processador, né, que está rodando na sua caixa, aí no seu servidor, né? Eu vou deixar aqui no default apenas para a gente ter uma demonstração, né? Então vamos lá, ó. Basicamente igual a outra ferramenta. O nome da minha máquina. Então, coloco o nome da máquina. O nome da instância. A forma de autenticação. Vou deixar padrão. Windows Authentication. Aqui ao lado, o SQL Diag é moda antiga. Vou deixar desabilitado. Aqui, igual na outra ferramenta. Vou coletar o trace ou não, né? Quais eventos eu vou coletar? Mesma coisa. Vou deixar desativado. Aqui, ó, seriam os logs do Windows, Event Viewer no início, no fim. Vou deixar desativado, né? Aqui o Perfmon já vem ativo até nessa daqui, na outra não, né? Mas, então aqui vou deixar ativo. Ó, o tamanho do arquivo, qual o intervalo das fotos que o Perfmon vai tirar as fotos ali dos contadores, né? E aí quais os contadores que você quer coletar, né? Repara que são uma série de contadores, ó, contadores interessantes. Você consegue pegar, ó, todos os contadores do Buffer Manager, né? Isso aqui para o DBA é fantástico. E aqui é o motivo de eu gostar mais dessa ferramenta. Ó, ela tem como você configurar aqui no cantinho, ó, quais são os customs diagnostics, né?
aquele terceiro bloco que eu comentei. Só que o seguinte, ó. Vocês lembram que eu falei que tem um script que já está pronto, que roda perfeito com SQL Nexus, quando o Nexus, que é aquela outra ferramenta que eu falei, precisa processar os dados. Esse script é esse cara aqui, ó, Perf Stats Scripts, tá? Então aqui eu estou selecionando a versão do 2008, a do 2005 está aqui embaixo, né? Então assim, esse é um diferencial, que essa ferramenta, ela te permite já gerar aí a coleta com o script aí com o Perf Stats, né? Então, vamos lá, configurei, né? Vou clicar aqui em Save. Até te permite criar um arquivo CAB aqui, não vou criar o CAB, somente o XML. Vou jogar esse XML na minha área de trabalho. Ó, lembra que eu falei? Ele permite escolher qual é o seu SQL Server, o 2008 ou o R2. Então, escolho aqui o R2, dou um OK. E olha lá, pessoal. Ó. Mesma coisa, ó. Machine name, o nome da minha máquina, os eventos que eu configurei verdadeiro ou falso. Agora o legal, ó, é isso aqui, ó. Vocês lembram que eu ativei o script, o perfstats? Olha ele aqui, ó. Tem um bloco, ó, onde ele está sendo chamado aqui, ó, logo no começo, ó. Perfstats script. Quando você ativa o perfstats script, né, no Diag Manager, automaticamente ele vai ativar esses dois caras aqui, ó. Na verdade é um só, né? Mas ele é chamado tanto no início como no fim, ó, Startup Shutdown. É outro script também isso daqui. É o perfstats snapshot. Basicamente esse cara tem aquelas informações de missing index e de top queries que eu comentei, né? Então isso é legal desse Diag Manager, né? Nesse ponto ele é melhor. Eu acho ele melhor do que o SQL Diag Configuration Tool. E onde está esse script aí, né? Se a gente entrar lá onde está instalado a ferramenta. Opa. Ó, se eu entrar lá, eu vou entrar aqui em Custom Diagnostics. Ó, ele vai estar aqui dentro. Ó, os scripts. Tem até um a mais aqui para Extended Events, né? Só que esses dois aqui são importantíssimos. Fala para vocês que esses dois caras são o meu dia a dia, né? Eu estou sempre utilizando a coleta desses dois aqui. E vocês vão ver depois o que eles geram na prática, hein, tá? Então, ó, o perfstats, quando você seleciona ele, automaticamente a ferramenta gera o XML chamando o cara de baixo aqui, o perfstats snapshot, né? Legal? Esse foi o Diag Manager. Então, assim, eu acho que chegou a hora aqui de eu rodar o SQL Diag. Ficar só falando aqui das ferramentas. Agora vamos rodar o SQL Diag. Aqui no meu computador, pessoal, eu estou com 2014, está instalado, né? E eu peguei aqueles scripts que eu comentei na apresentação, aquele terceiro pacote lá que eu falei, o terceiro item, que era um pacote de scripts. Eu já peguei aqueles scripts que já estão mais ou menos configurados, só fiz alguns acertos para dar uma enxugada neles. Ó, ele está aqui, né, o XML, ó, eu já dei uma enxugada nele. Tá aqui os dois scripts para o 2014 já, né? A minha pastinha de output está aqui, vai ser onde o SQL Diag vai gerar os dados, né? Então, eu vou fazer a execução do SQL Diag. Primeiro eu vou fazer uma execução dele de forma direta. Então, o que a gente tem que fazer para rodar o SQL Server, o SQL Diag diretamente, pessoal? Vamos lá. Vamos abrir aqui um prompt de comando elevado. Beleza, abri. A gente tem que navegar, pessoal, até o diretório onde está o binário lá, o .ez do SQL Diag. Então, C, Program Files, Microsoft SQL Server, 120, CD Tools, CD Bin. Dou um giro aqui, ó, o SQL Diag está aqui dentro, tá vendo? SQLDiag.ez, legal. A linha de comando eu já deixei ela montada aqui. Ó. Essa aqui é a linha de comando, tá vendo? Então, desde o comecinho aqui,
para ler aí junto com vocês, mostrar. Estou chamando o executável. O primeiro parâmetro que eu estou passando aqui, ó, é o /A. Logo na frente eu estou passando qual é o nome que eu quero dar para o SQL Diag. Isso aqui, como eu falei, não tem a ver com o nome da sua instância do SQL Server, né? É um nome qualquer aqui, aí fica a critério do DBA, né? Tanto que você pode rodar mais de um SQL Diag contra a mesma instância, né? Basta você trocar o nome do SQL Diag, você consegue rodar dois SQL Diag simultaneamente contra a mesma instância do SQL Server, desde que você troque o nome aqui. O /i, como eu falei, para apontar o meu arquivo XML, ó, vocês estão vendo aqui que eu estou apontando aqui para o meu XML, já montado para o 2014. O /p, para ele pegar os arquivos adicionais que eu vou utilizar, no caso aqueles dois scripts lá, e se eu tivesse alguma batch, né, estaria ali dentro, né, estaria nesse diretório. Como eu falei, eu costumo deixar os scripts e o XML no mesmo lugar. Não vejo muita necessidade de ficar dividindo aí as pastas para os caras que vão ser usados pelo Diag. E o /O, eu estou jogando aqui, é o output, né? Lembra que eu falei? Muito importante. Ó, o diretório de saída vai ser o C2. SQL Diag, output, ele vai gerar os dados dentro dessas pastas aqui, ó, SQL Diag output. E o /N, eu estou deixando ele em valor 2, por quê? Porque eu não quero que ele sobrescreva o que já existe. Então, vou rodar ele, ele vai versionar, se já tiver uma pasta lá dentro, ele vai versionar o que está lá dentro e vai criar uma pasta nova. Se eu não me engano, eu já deixei uma pasta aqui, exatamente. Já deixei umas pastas aqui para vocês verem ele fazendo esse versionamento. Então, eu vou dar um Enter aqui. Ó. Ele está iniciando o SQL Diag, tá? Ele está fazendo, aqui ele está fazendo o parser do arquivo XML. Beleza, pessoal, terminou. Ele está no aro Diag. Ele só vai parar se eu apertar aqui o Ctrl C, né? Olha lá. Então, aqui no começo ele fala, ó, qual é o nome do computador, né? Ele consegue, como eu falei, ele consegue saber se é uma instância cluster ou não, só que ele não tem todos os recursos necessários, né, nativamente para rodar como um serviço lá no CluAdmin, né? O gerenciador do cluster. Ó, nome da minha instância, coleta inicializando, olha aqui ele chamando os scripts, ó, os dois scripts. Aqui ele adicionando os contadores do perfmon. E ó, aí ele fala, a inicialização foi completada, iniciando o perfmon iniciado, coletando os dados de diagnóstico e pronto. Ó, coleta iniciada. Aqui nosso SQL Diag está rodando legal, pessoal. Está no ar. Tá? Rodou tranquilo. Se a gente entrar lá na pasta do output, olha ali, ó. Vocês lembram que eu já tinha duas pastas lá dentro, né? O que ele fez com essas pastas? Ele jogou um número no final. Então, a mais antiga seria essa aqui, né? A 001, né? No caso, aqui tem a 000. Qual que é a corrente? A corrente é essa daqui, ó. Essa pasta aqui, ó, se eu ficar dando F5, ó, vocês podem ver ali que os arquivos estão crescendo. Ó. Isso aqui é o que está sendo coletado nesse momento. O que eu tenho aqui dentro? Ó, o BLG do perfmon e os dois scripts que eu falei, o perfstats e o snapshot. Né? É muito interessante aqui, pessoal, esses dois scripts, como eu falei. E eu, claro, eu dei uma enxugada, porque se você pegar os scripts lá no XML pronto, você vai ver que tem um monte de linhas ali a mais, ele coleta uma série de coisas até do registry. Então, assim, para demonstrar na apresentação, para ser mais prático, eu deixei o que eu considero mais importante, assim, e o que o Nexus usa depois para processar, né? Então, tá aqui, ó, os dois scripts e o BLG, né, sendo atualizados aí. E vocês lembram que eu falei que o Diag ele tem um logzinho próprio dele, né, para você saber se a execução deu certo ou não. A gente sabe que aqui deu, tá? Mas imagina que ele está rodando como um serviço. Ó, dentro dessa pasta internal, ele faz uma cópia do que você usou ali para configurar o Diag, né, o SQL Diag. E olha aqui, ó, esse aqui seria o log dele, ó, console. Ó. Olha que interessante, ó. Abrindo esse arquivo, ó, você vai varrendo o arquivo, ó, ele vai falando. É uma instância 2014, 32 bit,
o nome do computador, os dois scripts iniciando, os contadores aqui, ó, do perfmon, né? Ou seja, esse aqui é o arquivo de log. Olha só, aqui tem um errinho, por exemplo. Esse contador aqui não pode ser adicionado, tá vendo? Então, com esse arquivinho .log aqui que você se orienta, né, o console, que você se orienta para ir corrigindo o seu SQL Diag aí, até que ele rode legal. Ó, esses contadores também não conseguiram ser adicionados com sucesso, né? Legal, pessoal. E aí no final, a mesma mensagem que a gente estava vendo aqui, né? Esse é o arquivinho de log aqui do Diag. Se você tiver algum problema, é nesse arquivo que você vai ter que olhar, né? Ainda vou deixar ele rodando. Vou entrar aqui no meu SQL Server só para mostrar uma coisa que eu comentei na apresentação. Vou dar uma queryzinha simples aqui na requests, só para vocês verem. Ó, vocês lembram que eu falei que o SQL Diag, ele não tem nenhuma seção especial, não tem nenhuma conexão especial, certo? Olha ele rodando aqui, ó, sobre o SPID 51, né? Ó, e aqui o nome, olha lá o nome que a gente deu no barra A. Então, Diag dólar, um padrãozinho, depois é o nome que a gente põe no barra A, né? E o nome do meu computador. Então esse aqui, ó, essa thread aqui, essa query, corresponde ao nosso SQL Diag, tá? Então é usando essa thread aqui que ele está disparando aqueles dois scripts que eu tenho lá, o perfstats e o snapshot, né? Na verdade o snapshot ele dispara no começo e quando eu fecho a coleta. Então já foi. Nesse momento aqui ele fica rodando só o perfstats script, né? Tá legal? Então aqui agora eu vou parar o SQL Diag. Beleza, ele parou com sucesso, né? A pasta lá já não deve estar não tá mais atualizando, já está parada. Eu vou colocar ele agora, ó, a pasta aqui já parou, né? Não está coletando mais nada. Vocês viram que apareceram aqui, ó, snapshot shutdown. É aquilo que eu falei, aquele script ele faz no começo e quando ele finaliza a coleta. Agora eu vou colocar ele rodando como um serviço no Windows. O que tem que fazer de diferente, pessoal? Praticamente nada. Eu venho aqui, ó, no comecinho aqui do comando, ponho esse barra R de register e dou um Enter. Olha lá. Serviço instalado, né? Se eu abrir os services aqui da minha máquina, procurar aqui, ó, sempre no padrãozinho dele, Diag dólar e o nome que eu dei no barra A. Tá aqui, ó. Minha coleta tá aqui, ó. Agora o Diag está registrado dentro do Windows, está como um serviço no Windows. Se eu clicar nele aqui duas vezes, aqui tem que lembrar, ó, pessoal, de trocar essa conta aqui, ó, né? Colocar aquela conta que eu comentei, né? Que no SQL Server é um sysadmin e no Windows é um cara que está dentro do grupo admin. Vou colocar ela aqui. Vou trocar a senha dela. Beleza. E agora, aqui no DOS, não está rodando nada, né? Ele é um serviço agora. Ó, eu vou deixar até aberto aqui, ó. Vocês vão ver uma coisa, ó. Ele fazendo o versionamento das pastas quando eu der o start lá no services. Vou dar um start aqui. Iniciando. Olha lá. O que aconteceu ali, ó? Apareceu mais uma pasta ali, final 00002, tá? E uma outra pasta sem numeração, que é o quê? É a pasta corrente. Olha os arquivos crescendo aqui, ó. Agora o nosso SQL Server Diag ele está rodando como um serviço no Windows, tá? Olha lá, os arquivos sendo atualizados. Da mesma forma que anterior, só que dessa vez, né, via services. Você tem um cara aí registrado no Windows. O que é legal disso aqui, pessoal, de você ter o SQL Diag como um serviço? Pô, você consegue agendar esse serviço, né? Fazer aqueles agendamentos. Usa ali, de repente, o próprio Task Scheduler do Windows, né? Faz aquele ali, ó, quero que esse serviço comece 6 da manhã e só pare 6 da noite, né? Para você ter o período ali do dia. Não, eu quero que ele rode até das 6 da manhã de hoje até as 6 da manhã do outro dia. Beleza, pessoal, você consegue fazer também se ele estiver rodando dessa forma aqui, como um serviço, né? Então,
já vou parar ele aqui. Ah, antes de parar, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui dentro do SQL Server. Talvez fique meio difícil de ver, mas eu vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou dar um stop nele aqui. Talvez eu não consiga, mas vamos ver. Estou atualizando aqui. Ó, vocês estão vendo que apareceu uma segunda query bem rápido ali. Eu não sei se deu para todo mundo ver. Aquela segunda query que apareceu e depois sumiram todas as duas queries do Diag. Aquela segunda query é o script fechando. É esse cara aqui, ó. Snapshot Shutdown. Como eu disse, ele só roda ele no começo ou no final, né? Startup ou shutdown da coleta, né? Do SQL Diag. Legal? Então esse foi o nosso SQL Diag rodando como um serviço, tá? Eu vou deixar ele aí, né? Agora eu vou demonstrar para vocês o Nexus, que é aquela ferramenta que eu falei que processa todos esses dados que o Diag gera e faz aí uma apresentação dos dados aí já meio que minerado, meio que trabalhado já da forma dele aí. Então eu abri o Nexus, ó. Quando eu abro o Nexus, a primeira coisa que ele pede aqui é em qual instância ele vai se conectar e qual o método de autenticação aqui. Tá? Então eu vou aqui na minha instância mesmo, Windows Authentication, vou dar um connect. Ele dá uns errinhos, tá, pessoal? O Nexus 4, esse aqui é o Nexus 3. Eu nem estou usando o 4, porque o 4 tem uns erros bem chatos aí. Acho que o pessoal que desenvolve a ferramenta está trabalhando, né, para fazer uma release mais bacana. Então eu optei por usar o 3 mesmo, tá? Ó, se vocês repararem, eu abri o Nexus, logo aqui em cima, ó, base corrente, SQL Nexus. O Nexus, quando ele se conecta na sua instância do SQL, ele cria essa basezinha para ele, né? Essa base aqui, você poderia já importar os dados da sua coleta nessa base. Eu não gosto, tá, pessoal? Eu prefiro vir aqui, ó, New Database, criar lá uma base análise. Ó, criou uma base análise, tá vendo? Ele dá uns errinhos, mas ele consegue fazer. Criou a base análise. Qual que é o próximo passo? Eu venho aqui em File, Import. Ó, aí aqui, ó, em Options, olha só, vou ativar o processamento do BLG ou não? Vocês querem que o Nexus processe o BLG ou não? Vocês querem que o Nexus leia os arquivos de trace ou não? Né? Aqui você configura algumas coisinhas aí que o Nexus vai processar ou não. Você salva isso, dá para você salvar as opções. E aí você clicar em Import, né? Ele faria aí, ó, o processamento dos dados, tá vendo? Dos scripts do BLG. Como a gente rodou por muito pouco tempo aquilo ali, né? Eu não vou utilizar essa minha coleta aqui. Eu já tenho uma basezinha lá que está com bastante coisinha já, bastante dados, já está processado. Só para sample Diag, só para vocês verem o poder dessa ferramenta. Então, ó, mudei para minha base lá, que eu já usei o Nexus para processar os dados. Cliquei aqui, ó, Blocking and Weight Statistics. Olha que legal, pessoal. Ele me fala quais foram os top weights da minha instância do SQL Server. Ó, vocês estão vendo locks aqui em terceiro lugar. CPU está aqui, ó, no final. Aqui embaixo, olha que interessante. Ele fez toda a varredura daquele script, processou isso e ele faz esse visual aqui, ó, das cadeias de bloqueios, ó, blocking chains, né? Então, olha só, pessoal, eu peguei uma instância bem zoada mesmo, tá? Para mostrar para vocês o poder aí da ferramenta. Olha só, o que tá acima de um threshold lá, que ele definido por ele até marca em vermelho, né? Quantidade de sessões, ó, por exemplo, ó, essa query aqui, assim que 13 executou, né? Ó, terminou nesse horário, fez um bloqueio do tipo lock, durou 102 segundos, pendurou 50 transações.
Pô, mas quem quer essa query? Dá para saber? Dá. Você clica dentro, ó, você consegue pegar da onde veio a query, o nome do login que disparou essa query, tipo da transação, né? Qual SPID que rodou essa query, ó. Quais os demais caras que ele pendurou, ó. Olha os inserts pendurados aqui, ó, por essa transação. É muito bacana isso aqui, pessoal. Ó, então aqui ele basicamente fez um resumo do que estava no arquivo gerado pelo perfstats script, né? Você, em vez de ficar olhando ali no cru ali, né? Você abriu o arquivo e saiu olhando na unha, você usou o Nexus e conseguiu ganhar tempo, né? Você já sabe que todas essas cadeias de bloqueios que aconteceram, ó, tem os parâmetros aqui, ó, na verdade isso aqui é uma coleta, ó, que vai dar 6 a 6, tá? Eu tinha esquecido de colocar aqui, ó. Então, ó, se eu ajeitar aqui, dar um OK, ele vai fazer um refresh. E vai me mostrar os bloqueios desde a manhãzinha até o final da tarde. Tá fazendo um refresh ali. Tá demorando um pouquinho. Ah, beleza, terminou. Olha lá, agora sim. Tem bloqueios aqui, ó, desde a manhã, 6, 7, 8, 9 até as 6 da tarde. Essa foi uma coleta igual aquela que eu dei de exemplo, das 6 às 6, né? Que eu configurei, deixei rodando. Tá. Além disso, se a gente vir aqui, ó, Bottleneck Analysis, olha lá o gráfico da CPU, ó. Mesma coisa, se eu venho aqui em parâmetros eu não vou colocar para ele não demorar para processar, mas mesma coisa, ó, eu tenho gráficos aqui falando da CPU, ó, gasta pelo SQL Server e o que não foi gasto pelo SQL Server, né? Utilização do CPU pelo sistema. Aqui embaixo ele acaba repetindo aquele gráfico dos top weights, né? E se você está num 2008 em diante, na verdade o Nexus, pessoal, ele está com 2008, né? Ele não tem aqui a opção 2012, 2003, né? Então vai funcionar porque essa coleta aqui eu peguei no 2008 R2 para mostrar para vocês. Então olha só, cliquei aqui, né? 2008 perfstats. Esse menuzinho aqui é só para coisas que estão dentro daquele script, do perfstats script. Eu vou abrir aqui, ó, blocking a gente, ó, cliquei em blocking, é aquele que a gente já tinha visto, né? Vou dar um voltar. Lembra que, ó, ele até fala, ó, apenas a partir do 2008, query hash, pessoal. Olha que legal. Então, assim, ele me fala, aqui está por CPU, né? Por CPU, qual foi a top query? E aí, o duration, logical reads. Esse aqui é o SQL Nexus, pessoal. É fantástico essa ferramenta para você mostrar aí para os seus chefes, para você apresentar, fazer um relatório bacana, dá para você usar o Nexus aí nessa tarefa, né? Só para finalizar aqui nosso demo, aqui tá faltando falar do TextPad, né? Então, ó, TextPad, como eu falei, é um cara mais manual, mas eu vou pegar a saída do perfstats, vou carregar aqui no TextPad, ó, esse aqui é o TextPad. Olha que legal, pessoal. Carregou muito rápido, assim, é claro que é um arquivo pequeno, se fosse um arquivo grande vocês iam ver que também carregava muito rápido, né? Ele é um Notepad++, é a mesma ideia, né? Então aqui, ó, esse aqui é o perfstats script utilizado pelo Nexus para gerar aqueles dados todos trabalhados, né? Essa foi a coleta que a gente acabou de fazer, ó, o horário aqui, 9h54, né? Então, o que que é legal aqui, ó? A gente vai descendo aqui, ó, tem o weights, desço mais um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Ele tem várias queries que ficam batendo lá nas DMOs e extraindo a informação, né? Eu vou fazer uma coisa aqui, acho que ainda dá tempo, bem rápido. Eu vou colocar o SQL Diag no ar de novo, vou colocar ele rodando aqui direto. Ele está no Services, né? Roda ele via Services.
Vou dar um start nele aqui. Legal, tá rodando. Já versionou a pasta novamente. Eu vou abrir o meu SQL Server. Eu vou simular um bloqueio. E aí vocês vão ver como que essa informação está dentro do script lá. Se você for olhar na unha, como que ela vai estar no script. Eu, particularmente, pessoal, para bloqueio, eu vou linha a linha ali. Eu prefiro ir na unha, tá? Tem o Nexus, é legal. Só que para alguns cenários assim você acaba indo a moda ganha, né? Você pega, abre, linha a linha. Aqui. Um scriptzinho que eu já deixei preparado aqui. Script do Jag. Eu vou simular um bloqueio, tá? Bem facinho aqui. Vou criar uma tabelinha temporária global. Tem um script. Vou dar um begin tran nela. Vou abrir uma query nova aqui. Vou dar um select, pronto. Estou bloqueado, certo? Estou pendurado. Ó, aqui eu tenho o SQL Jag rodando. E aqui o meu bloqueio, tá vendo? Tem um bloqueiozinho aqui na minha instância, tá? Legal? Meu SQL Jag está no ar, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Esse bloqueio já está rodando aí, já, acho que já deu tempo. Tá rodando um tempinho já. 30 segundos acho que já basta. Vou dar um stop aqui no Jag. Aqui ele está rodando aquele script perfstats snapshot por último. Beleza? Fechou. Agora eu vou pegar. Eu vou pegar o que ele acabou de gerar aqui. Ó, perfstats startup.out. Vocês lembram que eu falei que todo script vai ter essa extensão no final, né? Ó, isso foi o que eu acabei de rodar. 10 e 5. Eu vou dar um search aqui. Na verdade já estava até aqui, ó. Blocking detected. Olha que legal. Ó, essa é a informação vista na unha, né? Eu fui lá e dei um search dentro do blocking detected, que é como ele relaciona os bloqueios dentro do script, ó. Essa informação que o Nexus usa para processar os dados. Então, ó, qual seção é o read blocker, qual o tipo do bloqueio, a duração do bloqueio, qual que era o statement. Tá vendo? E aqui seria você olhando o arquivo na unha dentro do TextPad. Quais são os atalhos que eu comentei aqui? Por exemplo, você pode usar aqui o Ctrl F. Ó, Ctrl F eu estou navegando entre... Ele vai pulando a cada faixa de palavras que eu selecionei. Então eu selecionei a faixa ali, Blocking Detected, fico dando Ctrl F. Ó, eu estou pulando, estou vendo sempre os bloqueios que aconteceram. Né? Poderia selecionar a palavra Requests, Ctrl F, ó. Estou sempre pulando nas requests. E aqui o Ctrl F, se eu quisesse voltar, Ctrl Shift F. Se você tem um arquivo gigante, vocês vão ver, infelizmente eu não estou com um arquivo grande aqui, né, até porque ia demorar um pouco na minha máquina para processar, mas o TextPad ele é muito rápido para navegar nos arquivos. Você dá um Ctrl F, ele já vai cair lá na frente no arquivo, esse arquivo 100 MB ou 2 GB, vocês vão ver que ele é muito rápido para navegar. Por isso que eu gosto bastante de usar ele para fazer as análises do SQL Jag. Tá? Fora o resto das informações. Pessoal, vamos lembrar aqui, né, que tem coisas aqui que o Nexus não leva para dentro dele, né? Entendeu? Tem coisas aqui, ó, System Requests, isso é uma coisa que você não vai ver lá no Nexus. Então, assim, se você é um cara que quer ir mais a fundo, a análise na unha acaba sobressaindo aí, né? Tem coisas aqui, ó, LETs, isso aqui você não vai ter lá no Nexus, né? Seriam coisas que realmente você teria que vir aqui no script, na saída do script e ver na unha aqui. Aí eu recomendo o TextPad, tá? Legal? Então, essa foi a demo aí das ferramentas, tá? E basicamente o que eu tinha para... mais uma coisa que eu estava esquecendo. Desculpa, pessoal. Acabei não mostrando. Ó, aquele outro script, o snapshot, vou carregar ele no TextPad.
olha só, o que eu falei, ele gera as top queries, isso aqui sim vai para dentro do Nexus, né? E aí se tivesse, na verdade tem, ó, 3 missing index, tá vendo? Tá dentro desse script. É isso aí, pessoal. Basicamente o que eu tinha para mostrar aí do SQL era isso. Eu vou abrir aqui agora para minha tela 2, né? E aí acho que a gente vai, né, Fressa, para a parte aí das perguntas, né? Se o pessoal tem alguma pergunta. Sim, pessoal, tem. Eu não sei se tu consegue ver a partezinha de... Tem uma tabzinha de questões. Senão eu posso fazer aqui para ti também, não tem problema. Questions, deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Tem esse. Deixa eu achar aqui. Na Tá própria... na esquerda? Na própria barra aí do GoToWebinar, abaixo de pools, de chat, tem uma de questions. Se tu não estiver vendo, não tem problema, eu faço as questões aqui. Abaixo de... cara, eu não tô conseguindo Não, encontrar tem problema. aqui. Tem problema, eu faço aqui. Uma pergunta Tá bom, cara, do Bruno obrigado. Silva foi a seguinte. Tá. Muito recurso de hardware é gasto quando o Diag está rodando por baixo do SQL Server coletando dados? Tá. É o Bruno, né? Aham. Então, assim, o Bruno, o consumo é mínimo, tá? Do SQL Diag rodando no hardware. Eu já rodei o SQL Diag em várias instâncias, vários hardwares diferentes, máquina virtual, máquina física. O recurso é mínimo. O que tem que tomar cuidado? O profiler, né? O profiler é um cara que todo mundo sabe disso aí, já deve saber disso aí. É um cara que tem que tomar muito cuidado, né? Se você for rodar um profiler numa instância que é muito carregada, né? Acho que não é legal, né? Então aí não vai ser nenhum problema do SQL Diag. Vai ser o profiler que vai acabar prejudicando aí na sua instância. Então assim, tem que tomar cuidado com o profiler, mas no geral o consumo do SQL Diag é mínimo. Ele já foi desenvolvido de uma forma que ele não consome muito hardware, né? Não vai te prejudicar, entendeu? Né? Assim, não precisa ter aquele medo de alguém chegar e você falar, ó, o SQL Diag tá consumindo o processador da máquina, né? Não dá, entendeu? É isso aí. Beleza. O Bruno também tem outra pergunta aqui que é a seguinte. É possível importar os dados retornados pelo Diag também no PAL, no Performance Analysis of Log? É possível. Você consegue usar sim o PAL, é normal, né? Você tem lá o BLG que é gerado pelo SQL Diag e você pode muito bem jogar dentro do PAL, se você preferir. É possível sim. Legal. O Lucas tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Se ele pode utilizar o SQL Diag selecionado no 2008R2 para monitorar 2012 ou 2014. Eu acredito que tu tenha mostrado aí, né? Isso, foi o que eu mostrei. É assim, ó. Você tentar usar o executável, você tem que tentar usar sempre o mesmo correspondente ao SQL Server. Nunca trocar o executável, tá? E se você pegar aquele pacote de scripts que eu comentei no meu PPT, ele já vai ter os XMLs das versões, tá? Então, né, 2008 R2, 2005, tentar usar aqueles caras das versões correspondentes, porque dentro dos próprios scripts, a gente sabe que algumas DMVs, o pessoal acaba, as colunas acabam mudando, né, às vezes, de uma versão de SQL para outra. Então, esses scripts já estão meio que trabalhados para rodarem nas versões específicas, entendeu? Então, seria legal ele tentar rodar, não tentar misturar versões. Só o José estava perguntando aqui se o material vai ser disponibilizado. Só para lembrar então que eu vou subir depois esse vídeo de processado no YouTube. E eu disponibilizo no Virtual Pass. Legal. E acredito também que o André Legal. daí disponibiliza o script e coisas daí no blog. Com certeza. Com certeza. Bom, eu há pouco tempo atrás, né, foi daí que surgiu inclusive o seu convite, né, Fresca? Aham. Eu fiz uma série de posts no meu blog sobre o SQL Diag,
Se a galera tiver interesse, tá lá, né, os posts, é basicamente o que eu demonstrei aqui na apresentação, né, com um pouco menos de detalhe, mas o material eu vou disponibilizar também, o pessoal pode ficar tranquilo aí. Tá. O Lucas aqui está com uma outra dúvida que é o seguinte: para um baseline completo, SQL Diag ou Data Collector, os dois são similares em questão de recursos consumidos pelo server? Olha, eu particularmente não utilizo muito o Data Collector, né? Eu sempre tento utilizar o SQL Diag mesmo, tá? Então, assim, eu não vou nem entrar em detalhes de recurso do Data Collector por não utilizar muito ele, tá? Então, no que eu utilizo no meu dia a dia, o SQL Diag, nunca tive problema com essa parte de recursos aí. Uma outra pergunta aqui do Osano é a seguinte: em termos de monitoramento, qual a melhor opção? SQL Diag ou criar um coletor de dados no Windows e utilizar a ferramenta PAL para analisar? Então, aí vai do freguês, né, digamos assim. Eu já usei o PAL no passado, né? Antes de começar a trabalhar com SQL Diag, eu utilizava o PAL e fazia exatamente isso que ele falou, né? Só que assim, às vezes eu acho o PAL um pouco complicado de você olhar, ele gera muita informação, né? E eu acho que o Diag é mais certeiro, digamos assim, para monitorar o ambiente com SQL Server, tá? Então assim, a minha opinião, tá? Eu prefiro usar o SQL Diag, né? E processar os dados depois no Perfimon ou no próprio Nexus. Certo. O Diego tinha uma pergunta que é quase, praticamente bem igual aí a que o Osano tinha perguntado. Se primeiro ele disse que foi muito bom o webcast, ele conseguiu tirar muitas dúvidas aí que ele tinha. E a pergunta dele é com relação ao benefício e diferença de usar o SQL Diag mais o SQL Nexus ou o PAL mais o Perfilog BLG para análise dos logs do Perfilmon. Não só o do SQL, mas de praticamente todas as tecnologias da MS. Perfeito. Então, a diferença, né? Com o PAL você não vai conseguir ter aquela saída dos scripts, né? Que o Nexus faz. Então, eu acho que essa é a grande diferença. O Nexus ele vai pegar aqueles dois scripts e vai gerar ali para você as cadeias de bloqueios, as top queries, missing index. Isso daí você não vai ter no PAL. Agora sim, para analisar gráficos de CPU, eu ficaria com o Perfimon mesmo, né? Se bem que o PAL faz uma análise aí dos gráficos normal. Aí, assim, a vantagem do Nexus é que você tem a saída dos scripts, né? Só que perde um pouco nessa parte dos logs do BLG, né? Você perde um pouco no Perfimon. E a vantagem do PAL, na minha visão, você ganha mais na parte do Perfimon e perde no que está rodando dentro do seu SQL Server, né? Você não vai ter ali as fotos das DMVs, das DMFs, né? Essa é a minha opinião aí. Bom, André, se mais alguém tiver mais alguma pergunta aí, fique à vontade para estar perguntando. A princípio não tenho mais nenhuma por aqui. Tá? Então fica aí o contato do André. Então a gente vai disponibilizar o vídeo no YouTube. Eu vou colocar lá no VirtualPES os vídeos. O André vai disponibilizar depois aí no blog dele esse PPT, enfim. Lá vocês podem acompanhar também mais posts que ele fez dentro sobre o SQL Diag. O Fábio está perguntando. O Fábio está perguntando se a parte de Missing Index ela entra no Nexus. Ela entra, cara. Deixa eu posso mostrar rapidinho aqui, Fressa, dá tempo? Pode, claro. Só um minutinho, agora que ele falou, acabei esquecendo. Peço até desculpa aí. Vamos lá, deixa eu abrir aqui rapidinho. Jogar pro lado aqui. Se eu não estou enganado. Opa. Escolher a minha base aqui de exemplo. Perfstats. Opa. Perdão. Me confundi. Não, o Missing Index, infelizmente, você tem que
Você tem que pegar no arquivo, cara. Perdão. Só você abrindo lá o arquivo, como eu fiz aquela hora, e aí você pega lá dentro no arquivo direto. Me confundi aqui, ele tem outras coisas, não os Missyndics. Certo. O André, só se tu conseguir, eu coloquei uma mensagem para ti no chat, que é um link da página no VirtualPES, onde estão os tô vendo. os outros eventos. Se tu puder só colar no teu PPT aí para mostrar, o link seria interessante. Abrir no PPT? Para quem já me perguntou como acessar os vídeos do VirtualPES, vocês podem... O André vai colar aí um link que vai para o site do VirtualPES, que mostra os eventos anteriores. Então, todo evento que vai acontecendo, depois que o vídeo já está no ar, eu coloco uma nova entrada nessa página. Então, vocês não vão ter acesso não só ao site, não só a esse evento que o André fez, mas todos os outros que já foram feitos, que a gente está mantendo essa periodicidade. Legal. Opa. Tá aqui o link que o Fressa falou aí. Sim. Então vocês podem acessar essa página aí, pessoal, www.virtualpes.com.br/eventos anteriores. Então todo mundo acessa essa página aí, no máximo amanhã, quinta-feira ou na sexta, eu já vou estar colocando o link do vídeo nessa página, e daí vocês podem estar acessando lá e vendo não só esse webcast, mas como todos os outros que a gente já fez. E aí os scripts e PPT fica por conta do André, ele disponibiliza lá no blog dele. Tranquilo. No máximo amanhã já consigo disponibilizar para o pessoal aí. Então tá, o pessoal tá te agradecendo aí, gostou muito do webcast, tiraram muitas dúvidas, tá, André? Fica aí, muito obrigado aí, Fressa, valeu pelo convite, o pessoal que assistiu, obrigado aí pela atenção e espero que possa ser útil aí no dia a dia de vocês. Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade aí para me chamar aí nos meus contatos aí. Pessoal, quero agradecer então a presença de todos. Obrigado por ter ficado até quase as 10h25 da noite, então. Mês que vem a gente já tem um webcast marcado sobre Hackathon. Mais detalhes eu vou colocar no blog essa semana ou na próxima semana. E vocês podem acessar o site do VirtualPES também, que vocês vão encontrar lá os eventos futuros. E fica o convite então para todo mundo estar participando aí dos próximos eventos. E sempre é bom deixar claro também que quem quiser participar, quem quiser fazer alguma palestra, entre em contato com a gente, é contato@virtualpes.com.br. E se tiver vontade de palestrar, é só entrar em contato com a gente, pode entrar em contato comigo. Enfim, me procurem se vocês tiverem interesse aí de palestrar no VirtualPES também. Uma boa noite a todos e obrigado. Boa noite, obrigado, cara. Valeu, pessoal.